a nossa tela. Deixa eu só voltar um pouquinho. Inclui o áudio. Vocês estão vendo a tela já? Sim. Boa. Bom. Eu vou fazer minha apresentação, né? Primeiro eu quero agradecer vocês, gente. Muito bom você estar aqui hoje. De novo, né? Acho que já fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui, né? Esse necessariamente é um grupo, a gente deixa aberto para as pessoas participar. A gente traz um contexto do Ikigai, até para falar um pouquinho, né? Bem breve. Ikigai é uma palavra japonesa e aí você está vendo a tradução na tela, significa uma razão para viver, né? Um propósito de vida. E aí isso se conecta profundamente o porquê que a gente está aqui hoje, né? Porque os idealizadores desse projeto entendem que o propósito de vida é a gente passar o conhecimento, né? Não é reter, é passar isso de forma gratuita para todas as pessoas que necessariamente queiram aprender, tá? Então, parte do nosso propósito de vida é o que a gente gosta de fazer, tá? É, eu, naturalmente, eu sou um paulistano, né? Mas agora eu sou um capixaba, moro em Vitória, no Espírito Santo. Eu trabalhei, ao longo da minha carreira, eu trabalhei quase 23 anos na Toyota do Brasil, né, entre as plantas de Indaiatuba, Sorocaba, Porto Feliz e São Bernardo. Eu tive essa experiência de ter passado, de ter conhecido, inclusive, a terra do sol nascente. E toda essa experiência acaba que me deu a oportunidade de falar sobre esse assunto, né, o Karakuri. Nós trouxemos o Karakuri, eu vou falar um pouquinho da questão, né, do background disso, de como que isso veio parar na Toyota do Brasil. A gente entendeu que era uma proposta que poderia ajudar a gente no processo, vocês vão entender isso profundamente hoje. E depois que eu saí da Toyota, né, isso em 2020, eu recebi o convite de trabalhar na Vale por um amigo, né, o meu gestor hoje, e eu estou na Vale desde então, tá? Já são 3 anos. E uma das minhas amigas e companheiras está aqui comigo, que é a Elizabeth, que é uma das idealizadoras desse projeto também. Tá? Então, para a gente é um prazer receber vocês aqui para falar sobre isso. Tá? Então, a gente, né, dá essas boas-vindas para vocês. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo a esse canal. E aqui a gente tem a chance. Então, fiquem à vontade de, em algum momento, sintam-se à vontade de perguntar, né? Talvez a gente não saiba todas as respostas, mas a gente vai se colocar à disposição, a gente vai pesquisar se necessário for, para poder passar o conteúdo da forma que é o conteúdo raiz, tá? Então, eu falei um pouquinho de mim, né? Hoje, especificamente, esse conceito Karakuri Kaizen é uma ideia muito voltada para melhorar processo, melhorar ambientes, melhorar a vida das pessoas. Não é diferente da proposta do Lean, só que aí você utiliza de recursos, de engenhocas, que são desenvolvidas por ideias de empregados, né, para desenvolver realmente melhorias e, no intuito disso, reduzir custos, despesas que envolvem a produção. Tá? Então, ele contribui necessariamente com os lucros da empresa, porque você tem uma redução do aspecto de manutenção, porque você onera pessoas de fazerem manutenção. Então, é um recurso muito grande que as empresas podem ter quando elas adotam o sistema Karakuri para ajudar. Tá? Ele reduz movimentos, ou seja, você conta com a interface, né, do contexto onde a pessoa está inserida no trabalho, de coisas simples, né? Gravidade, roldanas, elástico, cordas, coisas que estão nessa, né? Que envolve, vocês vão ver isso naturalmente aqui, que geram redução de movimentos e você consegue melhorar o processo, tá? Então esse é um contexto um pouquinho para falar, para dar essa abertura para vocês, é um spoiler do que eu vou falar aqui, tá? Quem precisar é só me chamar, levanta a mão, né? Aí as pessoas que estão aqui me assessoram se precisar fazer alguma pergunta. Tudo bem, gente?
Alguma pergunta já de início, alguma dúvida? Vocês estão por aí ainda? Com certeza, André. Boa. Bom, deixa eu passar então o conteúdo. Agora eu vou entrar no conteúdo oficial. Vocês estão vendo a tela aí, tá? Nós vamos falar um pouquinho. Pode falar, Su. Não, era só uma dúvida na pronúncia. Fala novamente para mim. É Tá. Karakuri ou Karakuri? Karakuri, Ah, ok. né? Nós temos uma japonesa aqui, intérprete no nosso grupo aqui, tá, gente? Então O ela, André, não. se precisar alguém tradução de japonês on time aqui, ó, Mesmo, né? gente. A Pode, Marcela, pode me contratar, viu? mas é exatamente isso, tá, Su? Karakuri. E aí, quando a gente aborda Karakuri Kaizen, a gente está falando que ele está inserido dentro do contexto de melhoria contínua, tá? Esse especificamente é o que significa esse nosso conteúdo de hoje, tá? Então, nós estamos falando de coisas que envolvem o mundo da melhoria contínua, nada diferente disso, só que eu vou trazer uma abordagem para algo, né, para dar uma encorpada mais sobre um contexto de um conceito que pode ajudar as indústrias nos dias de hoje, tá? O conceito necessariamente nasceu no Japão, então ele traz uma abordagem voltada para o âmbito da criatividade. Ou seja, a gente tem que usar a criatividade através das ideias das pessoas, onde você gera ações dentro de uma engenhoca que se constrói para melhorar o movimento. Ou seja, você melhora a concepção dos movimentos, você reduz, inclusive, né, através de um dispositivo que utiliza meios como forma de energia. E isso acho que abrilhanta muito mais. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês de como que a Toyota hoje faz para isso. O que, que ela utiliza, como que ela faz, como é o conceito de estar inserido isso dentro do âmbito de manutenção também. Então, é super legal. Vamos lá. Falar um pouquinho necessariamente, né? A gente vai falar da história, lógico, né? Eu vou trazer um vídeo aqui já de entrada para vocês verem, mas o significado necessariamente, ele é, ele é utilizado para denominar um sistema mecânico que gera movimentos. E aí, na história, parece que virou brincadeira, mas eles utilizam, vocês estão vendo alguns bonecos, esses bonecos eles são pré-concebidos sem uso de uma energia externa, como fonte de energia, né, elétrica, né, enfim, hidráulica, eles se utilizam nesses casos, de mecanismos, como mecanismos de relógio, e esses mecanismos, engrenagens, roldanas, né, eles geram movimento. E aí vocês estão vendo, eu já vou compartilhar um vídeo que eu acho super legal, que vai trazer um pouquinho esse contexto do que é o Karakuri. Se você digitar, né, eu tô dando a fonte para vocês, mas se vocês digitarem no YouTube, gente, vocês vão ver infinitos tipos de karakuri, tá? Eu vou mostrar um aqui que eu acho muito legal, de um, de um site japonês, tá? Mas também tá aí no YouTube. Vocês estão vendo a imagem e o áudio? Só confirmem para mim, por gentileza. Estamos sim. O Uhum. áudio também tá ok. Tá ok, né? お父さんが玉屋商兵衛でしたから、どうしても僕の方が跡目を継がなきゃいけないということで、からくり人形師に、なりました。そういったことも好きで、やっぱりからくり人形師9代目を継ぎました。それでも修行の一番難しさっていうのは、やっぱり一から全て木の塊から顔を彫って、全てのことを自分ができるまでの修行としたらやっぱり15、6年かかります。難しさっていうのはやっぱり顔の表情ですね。こういった顔の表情を出すことがやっぱり一番難しい。大体1年ぐらいかけて全てのことはやっぱり自分が責任を持って作り上げていくっていうことですね。やっぱり弟子を作って、15、6年の修行をさせて、それでもやっぱり自分の子供っていうのがやっぱり感性が強いですから、そういったやっぱり子供に継がせるっていうことも考えますし、
その子供がこんな仕事やりたくないって言ったら弟子につなげて、やっぱりこの10代目15代目20代目とやっぱり将来をつなげて、玉屋商兵衛っていうのはね、続けていかなきゃいけない仕事だと思ってます。Todos esses movimentos que você viu esse boneco fazer, você só vê ele fazendo uma vez o movimento da corda, certo? Que é justamente, né, para gerar todos os outros movimentos seguintes. Então, automaticamente, quando ele faz, ele puxa a cordinha, ele, né, ele começa a interagir de forma mecânica, né? Existem os mecanismos internos que geram todos aqueles movimentos que você vê. Então, ele não precisa de nenhuma outra fonte de energia. Isso, necessariamente, é uma técnica para se desenvolver o karakuri, tá? Existe agora uma questão interna de como fazer isso. Então, isso é a criatividade. Vocês estão vendo minha tela novamente, né? Sim? Sim, Sim, sim. só precisa expandir, né? Tá, não, estou expandindo. O meu mouse, ele não tá daquele jeito, entendeu, Su? Pronto. Uhum. Então, esses mecanismos internos, né, eles são o segredo para a geração de movimentos. E aí, esse contexto aqui, ele, embora pareça uma brincadeira, né, a indústria entendeu que era uma oportunidade para melhorar os processos. E aí, o que a Toyota, ela começou a desenvolver de forma sistêmica? Ela criou um dojo, né? Ela entendeu que a gente poderia aproveitar isso, ela criou um dojo. Esse dojo, ele fica em Motomachi. E aí, quando você está vendo a sigla, é porque existe uma área especificamente de treinamento e capacitação de pessoas, que é o Global Production Center, que desenvolveu uma forma sistêmica de aperfeiçoar a técnica e desenvolver as pessoas para isso. Isso foi muito antes de 2014. Eu coloquei o cenário de 2014, porque, no caso, a Toyota do Brasil viu como uma oportunidade de melhorar o processo e reduzir custos e aumentar os lucros da empresa. E aí, o que nós fizemos a partir disso? Né? Nós enviamos pessoas para aprender o que é o conceito de karakuri, como que a gente poderia trazer isso para a indústria local, né? No caso da Toyota do Brasil. E aí, né, acho que é só uma concepção de projeto, a gente planejou isso ao longo de um ano. Então, essas pessoas foram para a Toyota, lá no Japão, elas aprenderam com os especialistas, com os treinadores de lá, elas tiveram vários desafios ao longo do treinamento. A Toyota trabalha com o conceito de learning by doing, né, que é ensinar fazendo. Então, eles fizeram um protótipo, né, de transição de uma bolinha de um ponto A para o ponto B sem geração de movimentos externos, só com o funcionamento do karakuri. Então, eles aprenderam o conceito. Quando isso veio para o Brasil, a gente precisou desdobrar isso. Então, nós alinhamos isso internamente, envolvendo as diretorias das empresas, da fábrica, né? Das 4 fábricas do Brasil. E o que a gente entendeu que era pertinente a nível de desenvolvimento de pessoas, porque a gente mandou 2 treinadores. A gente precisava experimentar, ver se fazia sentido. Então, automaticamente, nós começamos com uma forma bem básica de karakuri. E aí eu não sei se vocês já viram em algum lugar, eu vou mostrar depois um exemplo, mas existem muitas empresas em hotéis, você vai ver que para abrir uma porta e fazer com que ela feche automaticamente, existe um dispositivo de fechamento. Vocês já viram isso? É um dispositivo metálico. Muito comum, né? Comum demais, não é? Você Sim. sabia que esse dispositivo ele tem manutenção periódica? Além da manutenção periódica, ele quebra às vezes, e o custo desse material é extremamente caro. Não é barato esse negócio de fechamento automático. E aí, o que a gente idealizou? Né? A primeira instância, nível de projeto, e eu até conversei com a Beth, a gente podia trazer esse case para as pessoas experimentar, de repente, em alguma porta da casa deles, entendeu? Mas não é tão simples assim. O fator karakuri é simples, porque o que a Toyota fez? Ela
a gente experimentou isso em todas as portas das áreas onde a gente tinha muito trânsito. E as pessoas começaram a ver e achar interessante. A gente colocou 2 roldanas na parte superior, amarramos com cordinha e colocamos isso ao abrir e fechar. Essas rodanas se movimentavam e elas deslocavam uma garrafa PET com um peso já calibrado para que ela fechasse a porta, não com uma certa violência, ela fechasse devagar com o peso da garrafa PET que ia caindo. E aí, quando as pessoas começaram a ver essa garrafa PET com cor de areia colorido, com foto, né, com mensagem, a gente começou a mexer com uma massa. E eles começaram a entender que era não só algo bacana, legal, mas algo simples. Porque o custo, qual é o custo disso? Era uma corda, 2 rodanas e uma garrafa PET e um pouquinho de areia. Quase, né? Comparado com o custo de manutenção preventiva desse dispositivo, com o custo da compra do dispositivo que tinha, às vezes, portas quebradas, esse custo era zero. Então, a gente começou a trazer esse contexto de Karakuri para a Toyota através desses treinamentos que foram feitos no Japão. Aí, um pouquinho desses ensinamentos que a gente começou a trazer nível, né, mais abrangente para a empresa, ele envolvia a aplicação da ideia, ou seja, eram ideias simples, nada complicado. Nós envolvemos um conceito que é conhecido hoje na Toyota do Brasil como SSC, tá? Simple, Smart e Compact. Ou seja, todo Kaizen ele vai ter que passar por esse crivo. Será que o que eu estou fazendo está sendo algo simples? Vai deixar minha atividade simples? Né? Vai deixar além da simplicidade, né, que traz para o empregado uma questão de segurança, uma questão de continuidade, né, no sentido de ele conseguir fazer amanhã, depois, e, né, de ser sustentável, até a questão da facilidade de se fazer ele na concepção, e de ser pequeno, não ser uma coisa, né, estrondosa, que exige recurso, exige manutenção, complexidade. Então, a gente começou a trazer a ideia do Karakuri para esse contexto do SSC. E né, tudo que fosse de baixo custo, com as técnicas simples, eles fomentavam realmente o conceito. Então, era uma coisa perene, coisa de fácil manutenção. O outro ponto, que gerasse alta da produtividade. Então, além do contexto da própria ideia, como expliquei, da simplicidade, de ser fácil, de gerar alta, de melhorar a performance do empregado e gerar produtividade, né, que fosse ainda utilizado os recursos que tivesse na área que fossem disponíveis, que outrora eram descartados e a gente poderia otimizar. Tá? Então, esses 5 pontos são os ensinamentos que a gente começou a trazer para o contexto do Karakuri. Por isso que o Karakuri, além de, eu gosto da palavra inovar, no sentido da tecnologia. A gente inovar por ideias simples, de fácil manutenção, de fácil acesso, de gerar produtividade e de gerar, através, né, desenvolver o Karakuri através de recursos próprios. Até aqui, gente. Alguma pergunta? Quer interagir? Vocês querem comentar alguma coisa? Tem alguma empresa aqui que já pratica o Karakuri ou já viu antes? Alguém que já teve a experiência de fazer ou não? André, igual, por exemplo, eu já trabalhei, né, em linha de produção do Japão, e na época eu era muito nova. Quando eu comecei a trabalhar na área produtiva, eu tinha 18 anos. Sim. E aí, agora que eu voltei para o Brasil, e assim, hoje eu sei o que é trabalho padronizado. Tudo que eu fazia lá me remete hoje, né, agora trabalhando numa indústria, que eu vejo que tudo aquilo tinha as aplicações, né? Eu trabalhava numa linha de montagem de chave, e realmente, hoje eu vejo, nossa, isso realmente era um Karakuri, né? Porque tinha a chave vinha pelas roldanas, assim, pela esteira, e era tudo muito simples, né? Então eu tô pensando já aqui na fábrica lá, falei, gente, por que eu não tenho assim? Às vezes a gente faz uma movimentação de um lugar, de uma bancada para outra com uma talha,
por que não ter uma esteira, né? Assim, só Exato, uma. cara. Nossa, eu falei, gente, por que eu não pensei? Agora eu falei assim, por que eu não pensei? Agora eu tô vendo um monte de processos assim, que eu falei, gente, é tão prático, né? Exatamente, cara. Né? Às vezes a gente instala coisas, recursos, né? E não é só o fato de instalar um recurso, né? Mas também de prover a manutenção necessária. E quando a gente fala de Sim, prover a manutenção necessária, eu estou falando de ser, às vezes, manutenção preventiva, às vezes, hora corretiva. Então, existe um custo muito grande para a indústria, né? No que tange esse ambiente de manutenção, que poderia ser, resumidamente na sua fala, mas poderia ser alguma coisa mais simples, como uma com esteira, certeza. né? Sim, igual você falou, às vezes a gente fica parado lá por causa de manutenção da talha, aí não consegue manter, né, movimentar um produto, ou às vezes a pessoa quer carregar alguma coisa além do que ela pode, porque não está parado lá e acaba sofrendo um acidente por causa disso, né? Exatamente. E aí, imagina um ambiente para você fazer certas manutenções, você vai expor o empregado ao risco, né? Sem Sim. botar o fator segurança. Exatamente isso, Marcelo. Obrigado. Bom, e aí alguns pontos que a gente traz da questão da palavra Karakuri e Kaizen, né? São palavras que elas estão muito ligadas, mas ainda dentro de contextos diferentes, né? Karakuri é igual a mecanismo, e Kaizen, a gente sabe, melhoria contínua. E aí, quando a gente junta os dois, a gente traz a ideia de melhorar, né, continuamente, através de um mecanismo. Então, imagina, né, eu trazer a ideia do Karakuri Kaizen, eu coloco um mecanismo, ele vai me ajudar, vai melhorar, vai trazer um aspecto de segurança para o empregado, de facilidade, como aquelas ideias das palavras que nós citamos, né? Mas também não tira o contexto da melhoria contínua. Então a pessoa vai, né, sempre pensando de como que eu posso fazer para melhorar ainda mais através de um Karakuri que já está instalado, através de um mecanismo que já está rodando. Tá? Então, de fato, a gente traz esse contexto, essa abordagem do Karakuri Kaizen, porque ele não, por mais que eu instale alguma coisa, eu não posso tirar o ponto de vista, né, a questão da necessidade de melhorar através da melhoria contínua. Bom, então, o que nós entendemos de fato, e é bom a gente trazer novamente alguns pontos para valorizar ainda mais a importância de se ter isso. É um Kaizen criativo, é interessante, é feito por gente do chão de fábrica, né? Então, ou seja, se ele é criativo, é interessante, às vezes é até divertido ver, e é feito por pessoas, quem dá as ideias são as pessoas que trabalham necessariamente no processo. Então, são elas que criam as ideias, são elas que vão fazer a mão, são elas que têm que ter a criatividade, e necessariamente é um negócio que tem graça. Você vê algo transitando de um ponto para o outro, sem interface de energias externas que geram riscos, que, né, como a gente falou, de manutenções, através de coisas simples, que estão dentro desse aspecto do que realmente é a criatividade por meio da melhoria contínua, ideias que são valorizadas pelos próprios empregados, de fazer à mão, de ter criatividade para fazer e de ser um assunto que tem graça, que é divertido, cara, não teria mundo melhor. Só que para a gente chegar nesse ponto, o que vocês acham que a gente tem que ter? E que a gente precisa para chegar? Porque vocês acham que é simples ter ideias? Será que é O simples fazer a principal coisa? é até um pouco, o André, é o Álvaro aqui de Itabira, E, é um Álvaro? pouco do pensamento enxuto, né? Acho Exato, que é cara. uma provocação muito interessante pensar em Karakuri, né? Até para nascimento de novos projetos, né? Será que na engenharia básica, no FEL1, FEL2, FEL3, tem esse tipo de pensamento, né? De tempo e movimentos, de Exatamente. economizar por, às vezes, utilizar a gravidade e algo relacionado a princípios da física? Eu creio que deve ter algumas coisas, mas nem todos os projetos talvez nascem com esse tipo de pensamento, né? E É eu acho que muito raso ainda, né? é muito raso ainda.
entendeu? E aí, necessariamente, para a gente chegar nesse ambiente onde você tenha isso, esses 4 pontos, eu preciso entrar com desenvolvimento de pessoas. Preciso capacitar pessoas para elas entenderem a importância disso, né? Ainda que seja no que tange o ambiente. Poxa, pode começar por uma engenharia? Sem dúvida, né? Porque quem hoje muitas vezes desenvolve o equipamento, desenvolve a questão do recurso disponível para operar, é muitas vezes uma engenharia. Se a engenharia começa a ter o mindset de pensar pelo modo Lean, de facilitar a operação, na criação de ideias, cara, imagina o ambiente como melhora, tá? O Eu, André, eu oi, concordo, perdão, Álvaro. pode falar. Eu não, eu quero endossar a fala do Álvaro, né? Eu acho que às vezes nós temos uma certa dificuldade e criamos barreiras porque nós não pensamos no simples, nós não Exatamente. pensamos no básico, sabe? Começar assim, daquilo que é básico, do que é simples, nós já queremos pensar lá na frente. Então, assim, se eu criar um dispositivo que faça isso, né? Aí a Marcela também deu o exemplo da esteira, né? É algo tão simples, né? Não precisa ser grande, mas talvez para aquele processo que eu precise ali, né? Para a minha execução da atividade, né? Exato. Atenderia. Então, acho que esse é um ponto de começar no básico, no simples, e como você trouxe, André, das pessoas, precisa estar claro o conceito. Se o conceito não estiver claro, igual eu até Uhum. printei a tela e compartilhei no chat, Sim, aí nós começamos a inventar, porque nós somos muito bons em criar, mas mas temos uma certa dificuldade em manter algo que é simples. Então, assim, eu acho que são dois pontos importantes. É um processo simples e as pessoas entenderem o contexto para realmente elas começarem a trabalhar em cima daquilo. muito bom, Su, muito bom. E aí, quando eu gosto de pensar, né, eu gosto de pensar em simplicidade, um exemplo assim, né, isso é uma coisa da nossa rotina. Quando o japonês estava ensinando a gente sobre karakuri, eu falei, cara, vocês usam diariamente isso. Vou dar um exemplo. Ele falou sobre o pregador de roupa, né? Você faz um movimento, ele abre, você solta, ele fecha. Isso é um karakuri. Está usando o recurso da mola, né? Ela tem todo um perfil, uma madeirinha, simples, coisa simples, né? Hoje já tem até outras formas de se prender roupa, mas aqueles mais antigos de madeira, né? Arremete essa questão da simplicidade, do valor, do custo, né? Lógico que isso vai melhorando ao longo dos anos, mas você vê o fator de simplicidade empregado a uma determinada tipo de atividade. E aí, quando a gente, né, trouxe do slide anterior, que a gente tem que ter aqueles 4 pontos, de ser uma coisa que traga graça, até o ambiente de tornar-se favorável para o empregado, né? De ter ideias, e não são ideias extremamente complexas, do fator da simplicidade. E isso arremete a algumas características que aí eu quero frisar aqui com vocês. Isso entra já no ambiente de aprendizagem, né? E não tem jeito. Quando eu quero trazer o Karakuri para um ambiente de aprendizagem, eu preciso ensinar pessoas, eu preciso valorizar isso. Por quê? Karakuri, gente, e tem a primeira característica que eu gosto de abordar é que ele é um mecanismo simples e fácil de resolver problemas, tá? Ele não é complexo. Ele traz dois fatores de simplicidade e facilidade, tá? E quando acontece algum problema no Karakuri, cara, o tempo de manutenção, você não precisa de um especialista, um técnico, o próprio empregado vai lá e resolve, cara, tá? Ele traz esse ambiente. E aí, dentro desse ambiente de mecanismos de ser simples e fácil, a gente está falando de gravidade, a gente está falando de mola, a gente está falando de alavanca, a gente está falando de rodanas e polias, né? Nós estamos falando de ligação, eu estou falando de cabo de aço, fio de nylon, eu estou falando de cano, eu estou falando de engrenagem. Coisa simples. Ora, né, até a questão
do objeto em si, né? Se é madeira, se é aço, mas o quanto, né? Se é plástico, depende muito do ambiente onde ele está inserido, mas aí não tira o brilho da simplicidade e da facilidade de resolver. Então, esses são os pontos que se utiliza no Karakuri. Uma outra característica é que ele é um Kaizen de baixo custo de fabricação e de consumo de energia. Tá? Essa característica, ela é empírica, né? Porque ele traz o contexto de lucro da empresa pela interface com a operação, né? De você eximir alguns pontos que envolvem tecnologia ou complexidade, até a questão da manutenção. Tá? Então, essa questão de ser baixo custo, né, faz com que o Karakuri, você vê, ó, aqui eu tenho um grau de complexidade extremamente alto. Aqui já é simplicidade, o movimento da caixa, uma corda que puxa, ou talvez uma rodana, né? É a forma que é feito, cara. Você vê a simplicidade em operação através do Karakuri. Então, ele traz a ideia do simples e do compacto. Quanto menor, mais compacto, para gerar o mesmo tipo de movimento, melhor. Essa questão é extremamente importante. Quanto que custa um metro quadrado dentro da empresa hoje? A gente às vezes não pensa por esse ponto de vista, né? Mas é extremamente importante ter esse ponto. Uma outra característica é o próprio Kaizen de operação, que elimina, né? Eu elimino do empregado, através do Karakuri, sobrecarga, esforço físico, eu elimino desbalanceamento do processo, né, nesse fator de irregularidade, então eu melhoro o meu rei Junka, tá? Então eu vou nivelar melhor as operações. Outro fator, eu elimino desperdício, né? E a gente comumente fala sobre os 7 desperdícios nas empresas hoje que atuam com o método Lean. Esse Ingemba, eu trago um pouco do aspecto também de acontecer no chão de fábrica pelas pessoas que trabalham no chão de fábrica, pelas pessoas da operação. E o quão é importante para eles quando a gente vê que esses tipos de determinados kaizens, voltado para o âmbito do Karakuri, são reconhecidos pela empresa ou pelos gestores. Então, valorizar isso ainda mais como parte da cultura. E uma outra característica que eu gosto também muito de falar, que ele traz um foco para a eficiência. Então, ele faz com que as coisas se tornem mais uma questão de melhoria na performance de execução. Então, ele traz esse ponto de aumento. E o que a gente ganha com isso? Segurança. O fator segurança é extremamente relevante hoje. Mais qualidade na execução, mais qualidade na fabricação dos produtos, maior produtividade, né? Mais fácil ainda a manutenção, né? Porque você facilita, a manutenção é fácil, né? O Karakuri é simples, mais facilidade para manutenir. Mais eficiência logística, a transição das peças e melhora o meio ambiente, tá? Então são fatores extremamente essenciais para as indústrias hoje, né? Principalmente quando a gente está falando de meio ambiente também, ou o assunto é comunidade. A gente está trazendo esses pontos de melhoria através dos Karakuris. E aí, né, para criar novas ideias, né, a gente traz algumas coisas até para provocar a gente em relação aos elementos fundamentais. Aí aqui eu trago 3. Eu preciso ter habilidade, conhecimento e criatividade. Eu preciso treinar as pessoas. Necessariamente, a Toyota, ela já tinha. A gente consegue perceber isso na indústria hoje. Acho que na fábrica que vocês trabalham, quando o assunto é criatividade, é desenvolver Kaizen, sempre tem um cara que é o MacGyver, né? Eu não sei quem é da minha época que já assistiu MacGyver, mas a ideia do MacGyver é o cara que faz coisas mirabolantes, pensa fora da caixa, que é um cara que traz um contexto de inovação mais para o lado da simplicidade. E esses caras, a gente consegue ver isso na rotina quando a gente está em campo e a gente tem esse feeling.
o que a Toyota fez? Ela criou uma espécie de uma área específica de Kaizen com esse tipo de pessoa. Falei, cara, esse cara aqui é diferenciado para Kaizen. Eu tenho que aproveitar esse conhecimento, essa habilidade. Não que eu não possa desenvolver outros, mas eu preciso ver o que faz ele ser assim. O que faz ele ter essa habilidade? Foi algum conhecimento, alguma coisa, ou é um dom? Qual que é a visão que ele tem? Então a gente pegou esses caras dentro da indústria, né? No caso já faz muitos anos que a Toyota fez isso, e ela concentrou isso numa área e ela trouxe o elemento que faltava para fechar esse quebra-cabeça que era o Karakuri. E aí, quando ela trouxe o Karakuri, os caras falaram, peraí, eu posso trazer uma abordagem né, conforme eu falei, das coisas simples, a questão de movimentos, redução, o próprio conteúdo do Lean, a gente capacitou essas pessoas para uma abordagem Lean, e aí a gente trouxe esses 3 elementos fundamentais, né? Habilidade para executar, conhecimento dos mecanismos e criatividade para criar. E é pensar fora da caixa. Vocês conhecem pessoas assim dentro das áreas onde vocês, ou pela experiência que vocês tiveram na indústria? Sim, Não tem muita gente assim? tem. Cara, esse Eu tenho cara. uma colega que ela é a rainha a gente brinca que ela é a rainha dos kaizens. Eu acabei de mandar uma mensagem aqui para ela com um print. Eu falei assim, ó, estão te descrevendo aqui numa reunião, porque ela fez um kaizen super legal porque o pessoal da limpeza de vias estava tendo muita dificuldade com a atividade. Ela não mexeu em segurança e nem nada, só ajudou a equipe um equipamento foi bem baratinho, a gente comprou até no cartão corporativo, e a produtividade aumentou em 90%. Essa é uma coisa super simples. Incrível, incrível. Fernanda, olha que bacana, né? Quando você traz isso para a gente aqui, de ter uma pessoa com essa qualificação, né, que pensa fora da caixa, que se você der um pedaço de madeira, uma bolinha, uma corda, ela faz um Kaizen. Mas essa é a ideia do Karakuri, cara, né? De entender o lado da operação, de observar, falar assim, olha, o que eu posso fazer para melhorar essa operação? Não discriminando o engenheiro, né? Até porque eu também, né, eu fiz engenharia no passado, mas não é discriminando, mas se você olhar para o engenheiro, ele sempre vai pensar alguma coisa mais mecanizada, mais trazendo um recurso de tecnologia, vai pensar em hidráulica, vai pensar em elétrica, mas a operação, quando você traz um olhar, e a gente pode até preparar, né, esse treinamento e trazer o contexto pro engenheiro, de pensar nisso, como o próprio Álvaro falou, mas olha que legal que você trouxe, Fernanda. Pessoas da base, pessoas que conhecem o processo, que pensam de melhorar, mas às vezes uma coisa simples, cara. Olha o valor que gera, olha o ganho que gera de pensar simples. É Você bacana. falou um ponto muito chave, assim, qualquer contrato que ela vai fazer a gestão, a primeira coisa que ela faz é correr para a base, para entender o que está doendo lá e que ela pode ajudar. Eu acho que é assim que ela consegue fazer tanto Kaizen. Ela vai lá, entende com eles, escuta eles, aí pensa, porque a gente precisa fazer tudo com muita segurança e às vezes a gente quer fazer uma melhoria e dá Exato. super errado. E aí ela conseguiu fazer, e com segurança. O que a gente achou mais interessante foi que não precisou mexer tanto no procedimento. E todos os Kaizens que ela implantou ano passado, eu acho que nenhum teve que mexer no procedimento de segurança, assim, fazer uma grande alteração, mas foi incluir o passo mesmo da atividade. Sim, no como fazer atividade, né? Mas o aspecto de segurança ficou muito melhor. Irlan, você levantou a mão, fica à vontade, tá? Boa noite, André. Primeira Boa vez que eu estou noite. participando aí, estou gostando bastante. Fui convidado hoje pela Sueli aí, e você fez uns comentários sobre os engenheiros aí. Isso aí tem uma opinião para mim que, em tempos de avanços tão tecnológicos e tantas descobertas novas que têm se feito, acaba que todo mundo que já entra para fazer uma graduação, ela já está pensando em fazer coisas mirabolantes. Como você próprio disse, Verdade. sempre embarcar a tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar, fui aprendiz há um tempo atrás, tive a oportunidade de trabalhar na grande ferrovia,
E tinha um amigo nosso que estava nesse processo de treininho lá, e ele era apelidado de preguiçoso. Só que ele era bom para fazer esse tipo de melhoria, porque ele pensava simples. Ele chegava Uhum. lá, pô, por que eu vou ter que ficar descendo com a caixa pela escada se eu não posso pegar e fazer uma esteira só para descer pela inércia? A Sim. coisa simples foi ali, um pessoal ali da, da, da caldeiraria foi lá, adaptou um rolo ali e funcionou, foi funcional. Não teve gasto de energia, você só pega e deixa a natureza fazer o resto. Então, tipo assim, às vezes pensar simples também pode ser inovador. Não, incrível, cara. Muito. E é a simplicidade de novo, né? A gente está falando da simplicidade de se fazer alguma coisa que contribui para a operação, né? Com baixo custo agregado, que você consegue, não falar que é onerar totalmente a manutenção, porque é importante, mas você consegue tirar parte da atividade deles, porque o Kaizen, Kaizen Karakuri, ele traz o aspecto de utilização, como a gente viu, de recursos internos, de coisas simples, e que gerem movimentos e ações. Muito bom, gente. Até aqui, nós falamos sobre essa questão dos 3 elementos, né? Conhecimento, habilidade e criatividade, e isso faz com que a gente tenha o Karakuri Kaizen, tá? Aí um dos pontos que realmente aí é necessário a gente fazer um estudo, né? Isso, talvez, né, a parte das empresas ou até a própria hierarquia que existe nas indústrias, entender, conhecer para poder fomentar isso nas discussões e criar essa inspiração, porque quanto mais pessoas a gente tiver que sejam especialistas e que tenham conhecimento desse mecanismo, mais a gente pode ter a implementação desses projetos pelo um olhar mais simples, tá? Então é fundamental a gente refinar a nossa sensibilidade para poder inspirar as pessoas, tá? Então aí, de novo, né? Para a gente desenvolver ideias como essa, habilidade aí, talvez essas pessoas que trabalham nesses ambientes de Karakuri precisam saber cortar e manusear materiais de madeira, aço, ferro, enfim, precisam ter habilidade para manusear, para cortar, precisam ter habilidade para manusear ferramentas, né? E aí, quando eu falo ferramentas, ferramentas de uso geral, né? Conhecer instrumentos de medição, ter habilidade, né, muitas vezes com solda e também saber fazer à mão, tá? Então, algumas habilidades que a gente concentrou na competência de alguém que pratica essa arte de se fazer o karakuri. E aí também necessariamente precisa conhecer os mecanismos que a gente falou, né? E aí tô colocando novamente aqui, mas conhecer rodanas, o uso de rodanas, de polias, de energia eólica, de molas, de espiral, de gravidade, de alavancas, de cabo de aço, precisa conhecer magnetismo, engrenagens, precisa conhecer ligação, enfim, eles precisam ter o conhecimento de como funciona, né? Questão da física. E aí, trazendo tudo isso como inspiração para vocês hoje, a Toyota, ela idealizou esse projeto no Japão, desenvolveu um centro de treinamento com o nome Dojo, para que as pessoas pudessem praticar esse tipo de conhecimento criando, fazendo. E aí elas ficam, né, 2 dias no dojo, conhecem um pouco das questões, né, que envolvem a questão da literatura, né, de como surgiu, né, algumas biografias de pessoas que criaram, né, dentro dessas patentes, né, que a gente comentou. É, traz um pouco do contexto da indústria hoje, né? Explica isso, né? Esses pontos de mecanismos, de conhecimentos gerais, e depois a pessoa vai praticar, tá? E aí, necessariamente essas pessoas elas têm desafios dentro do dojo, utilizando a criatividade para poupar espaço, para reduzir espaço nos karakuris que eles vão exercitar, de fazer coisas, né, com simplicidade, com materiais que estão ali mesmo no dojo para mostrar o quanto que aquele tipo de material pode ser reutilizado. Então, a gente traz o contexto de custo, a gente traz um contexto de energia, de ar comprimido, então a gente elimina tais condições que poderiam agregar muito para a empresa em termos de custo, né? Aumentar o custeio da empresa, e a gente traz para o ambiente onde a gente fala não só do baixo custo, mas a eliminação de energias que poderiam, porventura, gerar e aumentar os riscos
né, para quem faz a manutenção e para quem também trabalha na operação. E o quanto isso gera em termos de condição de trabalho, reduzindo esforço físico, que é o muri, balanceamento, que é o murar, e o próprio desperdício, que é o mudar. Então, a gente traz o contexto do Lean, explicando dentro do Dojo a importância de se fazer alguma coisa que calibre isso, que melhore o processo, que torne o processo, como a gente já explicou, mais produtivo, mais seguro, com baixo custo. E que foque na qualidade também, que é inerente ao processo. Tá? André, teve um Ikigai, eu não sei se você irá mostrar, tá? Porque eu já ia falar de um exemplo, mas que eu assisti um outro Ikigai passado, mas já faz algum tempo. Não sei se foi a primeira vez que você começou a trazer sobre o Kaizen. Eu achei sensacional. É uma fábrica também japonesa, mas assim, é tão simples, gente. É sensacional como o Anderson colocou no chat. Ele fazia um movimento de buscar a tesoura várias vezes durante a jornada dele. Então, ele esticava o braço para pegar a tesoura e voltava. Então, ele fazia repetidamente esse mesmo movimento. O que ele fez? Ele deixou ela suspensa, presa por uma espiral. Então, assim, ele não precisava mais ficar ali, né, fazendo aquele movimento buscando. Ela já estava super acessível. Ele pegava, soltava. E assim, eu olhei aquilo e falei, nossa, mas que simples isso e funcional, sabe? Então, eu não sei se você irá mostrar o vídeo ou não, mas seria um exemplo, não seria? Seria, com certeza. A gente falou hoje do ambiente de inclusão também, né? Essa fábrica que a gente está falando, ela traz um contexto de fazer com que as pessoas, às vezes cadeirantes, elas trabalhem num ambiente onde você tem acessibilidade de se fazer as coisas de uma forma muito simples. Aí eu vou de novo, a simplicidade presente, de aumentar a bancada, diminuir a bancada, com coisas simples de fazer. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, eu ia colocar esse vídeo agora, que é alguns exemplos da Toyota, né? Mas eu vou colocar um vídeo aqui que eu tenho de material auxiliar. Como você trouxe esse exemplo, eu vou mostrar um exemplo de bancada Karakuri aqui, ó. Esse é um exemplo de bancada Karakuri. Vocês estão vendo? Sim. A pessoa ajusta ela também tem a questão da inércia, né, de deslocar. E aí sempre fala assim, olha a simplicidade, a circulação através de aços com rolete, ó. Simples. A bancada, essa no caso aí, essa prateleira, ela é totalmente tubular. As pessoas da área mesmo montam. Tem esse guia linear que, né, meio que baliza a prateleira. Simples. Aí um outro vídeo, né? Eu vou mostrar alguns materiais. Essa que você mandou agora, André, foi muito legal, porque assim, o produto que a gente fabrica, ele não é padronizado, ele tem diversas dimensões de acordo com o projeto. Sim. Então, a gente sofre muito com isso por causa de justamente o tamanho de uma mesa. Tem hora que fica muito alta, hora que fica muito baixa. E olha que bacana como é que você consegue ajustar a mesa, né? Você consegue ajustar a mesa, aí nesse caso você poderia colocar uma trava só lateral para você manter ela travada no padrão que a pessoa precisa, entendeu? Sim. Aí no caso ele vai ajustar de acordo do tamanho da peça que ele vai fazer. Isso, né? Exatamente. Porque assim, igual o outro dia eu passei, aí o cara tinha colocado um monte de tocos assim debaixo do pé. Eu falei, o que você fez? Ah, não, porque esse material que eu tava fazendo aqui ele era maior do que o padrão. O padrão não, né? O maior do que o que eu fiz anteriormente. Então, muito legal. Bom, vou mostrar um outro material aqui, ó. Vamos lá. Aí vocês estão vendo caixas, deslocamento de caixa, que acontece. E aí são as pessoas da própria área que fazem esses trabalhos. Aí uma pessoa está entregando e aí está retirando, ela tem que ficar. Eles estão pensando, pô, o que dá para fazer para melhorar aí? Fácil de fazer isso. Então vamos usar o Karakuri, olha lá. Muito parecido com o exemplo que o Irlan trouxe. Tá vendo?
Então, você usa uma guia de deslocamento para você fazer com que a caixa vire. E aí, o empregado não precisa ficar reajustando, ele já pega na posição que vai abastecer. Fácil. Tá vendo? Aí, ao mesmo tempo, ele já coloca e já desloca. Simples. E aí, a própria, ó, bancada vira para ele. André, mas isso aí não tem efeito de energia? Não, Karakuri. Karakuri, não tem. Simples. Quantos movimentos, até ergonomicamente, o empregado está tendo, né, está eliminando, ao passo que a caixa já vem na posição para ele. As peças já vêm fácil para ele fazer. Já, então, assim, esse contexto de Karakuri, para mim, é incrível, né, porque ele ajuda demais. Aí eu vou mostrar alguns exemplos que a Toyota utiliza hoje. Ele não está abrindo o vídeo. Eu testei, ele não abriu. Só um minutinho, gente. Deixa eu pegar outro aqui. Deixa eu voltar aqui com vocês. E aí, antes de eu entrar nesse conteúdo, ele está abrindo aqui. A Toyota ela procurou valorizar essa concepção de Kaizen, Karakuri. E aí o negócio começou a ficar extremamente grande na companhia. E aí o que a gente começou a promover? Até uma forma de reconhecimento das pessoas. A gente começou a promover um Karakuri Contest, uma competição de Karakuri. Tá? Esse também não está rodando. O que eu vou passar aqui adiante, mas eu já vou voltar no vídeo, tá? Eu estou com o material ali, eu pego no HD, rapidinho. Testei, ele não abriu, ele abriu aquela hora e não abriu agora. Todo tipo de deslocamento que acontece, eu falei do Karakuri, mas aí tudo que se faz de melhoria, que gera movimento, através de rodana, o próprio efeito de retornar, né, o movimento retornar sozinho, a gente começou a perceber que esse tipo de Kaizen poderia ajudar demais, além de ajudar as pessoas, né, ajudar o RH de uma forma a trazer reconhecimento. Então a gente começou a participar e trazer a questão do Karakuri Contest, que é uma competição interna, e a gente começou a ver que a gente poderia criar níveis de Karakuri, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, conforme fala nem pela complexidade, pelo resultado que ele gerava. Né? E aí a gente começou a perceber que o negócio começou a lastrar e as pessoas começaram a ter prazer de fazer. Alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém levantou a mão ou não? Eu percebi que alguém apareceu para mim brilhando aqui. Vocês estão aí ainda, gente? Caiu aqui para mim. Estamos aqui sim, Não, André. estamos, A gente André, nós estamos, tá ouvindo. estamos Todo mundo aguardando curioso para para ver os procurar exemplos. pacientemente. Não, tá. Estamos Esse aqui na comentário briga seu, do André, trem, tá, eu só André? queria... Pode ir lá, Marcinho. Manda bala. Eu estou falando que eu estou na briga do trem na internet, né? Tá na Estamos briga aqui do tentando trem. Você tá com a participar. Elizabeth aí, rapaz? Tá brigando aí ou não? Claro que a internet funciona, claro que não funciona, mas vamos seguindo aí. Tá, deixa eu abrir pelo meu HD. Eu sou um cara insistente. Às vezes a gente vai de um lado, vai do outro e não pode desistir. Importante que você saia daqui e veja alguns exemplos que eu acho que é legal, né? Estrategicamente, o que a Toyota fez não é diferente do que todo mundo pode fazer em relação à questão do próprio trabalho, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, além de fotos, vídeos, são kaizens que saíram da própria produção, né? Estou mostrando algumas coisas aqui, ó, de material que eu tenho guardado, de reconhecimento mesmo. A gente faz premiação, a própria chefia apresenta. O negócio começou a ter um âmbito muito grande. E aí, o que a gente
criou. Nós criamos um banner, vou pegar os materiais que a gente tem, ó. Foi criado um banner. Esse bonequinho é bem familiar no Japão, né, Marcela? Me ajuda aí. Esse bonequinho aqui, ele é reconhecido. E a gente começou a Aí, promover agora esqueci informações. o nome dele. A gente começou a trazer realmente o ambiente de Karakuri para dentro da Toyota, tá? André, só desculpa, eu não sei se você falou e eu perdi. Quando que foi introduzido o Karakuri na Toyota? Na Isso Toyota já em é muito 2014. antigo? Não, Ah, 2014. tá. Na Toyota do Brasil. Vocês estão vendo a filmagem aí, né? Lembra que eu expliquei desse mecanismo da porta? Dá problema demais. Hum? Quanto que custa isso para a empresa hoje, né? E a gente pega o ambiente, traz isso aí para a fábrica, e aí a gente traz o aspecto de Karakuri. Eu vou mostrar. Então, eu estou falando desse mecanismo de abrir e fechar a porta. Aí deixa eu abrir aqui o vídeo do meu HD. Duas rodanas, ó. Você abre e ela fecha. Só assim, mesma coisa. Tá vendo? Você já pode, você já pode exercitar isso aí, né? Coisa simples. E aí o que você tem ali, só para você fazer com que a porta feche, é a utilização de uma garrafa, né? E aí vou mostrar agora o outro que completa isso aí, ó. Então a pessoa vem, olha lá, garrafinha. Ah, agora deu para Tá? entender. Eu mostrei o mecanismo em cima e agora ela abrindo e Muito fechando a bom, cara. porta. Agora Sensacional. fala para mim, gente. Quanto que custa? Não pelo preço, mas olha a simplicidade, cara. Hum? Eu vou mostrar um outro vídeo agora de uma entrega de uma peça. Vocês querem perguntar algo antes desse vídeo? Não, é só um comentário, né? Além do custo da manutenção, a quantidade de esforço que você despende para isso, né? Exato. Manutenção, você tem que ter equipe para dar manutenção. Não, Isso imagina. se tratando de grandes organizações como a Vale, né? Você tem Aí que ter uma equipe imagina, de né? condomínio, né? A quantidade de Pensa esforço para comigo. manter isso. Quebrou o mecanismo. Aí imagina assim, ó, a pessoa vai passar a informação que vai para uma outra pessoa que tem que abrir uma ordem de serviço, uma OM ou uma OS. Essa ordem de serviço vai para uma outra área que alguém vai ler, que vai disparar esse e-mail para uma outra pessoa que vai abrir um chamado que de repente tem que abrir uma ordem de compra ou de reposicionamento, porque às vezes não tem um almoxerifado. Aí vai esperar um tempo chegar, enquanto isso a porta está abrindo e fechando e pode gerar risco, né? Estou falando só do ambiente porta, mas olha quanta coisa não pode ter. Aí, Uhum. necessariamente, os riscos vão aumentar, porque quebrou, né? O equipamento às vezes não tá disponível, porque aí entra ambiente corretiva, você corrige o problema. Aí chegou, alguém tem que ser acionado para vir instalar, testar, e aí de novo começa essa rotina. Aí estou falando ali que de repente alguma coisa quebrou uma cordinha. Precisa, imagina, ou a tampa da garrafa descolou, é só pegar e rosquear a tampa. Olha a facilidade de fazer a manutenção, a correção disso. Certo? Muito, muito bom mesmo. Aí aqui é uma outra área de entrega de lateral da carroceria. Ó. Esse aqui é o antes. Olha o esforço do empregado em fazer a atividade, né? Quantidade de movimento, de ir para lá, vir para cá, de agora ter que empurrar isso aí, ó. Do risco de segurança.
Ele volta para lá, abaixa de novo. Imagina ele tendo que fazer isso, eu não sei quantas peças tem ali, acho que tem possivelmente 10 partes, né? Ou seja, são 10 carros. Mas aí se monta 300 por dia. Então ele tem que fazer isso 30 vezes no dia. Imagina como que ele não fica no final do turno de trabalho dele. Aí vamos ver agora o depois. Agora ele chega, ó. Aí tem as referências do piso, da onde ele tem que parar, né? Exatamente, ó, ele para certinho nas referências. Aí ele já vai direto lá. Né? Ele posiciona, ó, parece 2 manetes de bicicleta que libera o negócio pelo Karakuri, né? Automaticamente ele faz o mesmo movimento que ele fazia antes, mas o movimento ele desce sozinho. Nós temos as garrafinhas lá atrás que liberam esse gás. Sem comentários. Muito bom, né, cara? Ainda vi uma prática do verdinho ali, onde ele colocava as mãos ainda. Exatamente. Tá? Muito bom. E você vê aqui que ele usou ali, ele usou aqueles manetes de freio de bicicleta, não tem um negocinho de bicicleta com cabo de aço? Vamos pegar um outro aqui, ó, para vocês o antes, para vocês verem. Esse é o antes, o empregado tinha que fazer isso aí, ó. Olha o movimento, olha a ergonomia para ele, ó. Vou mostrar o depois, como ficou. Ele vem, ó, aciona. Olha as garrafinhas funcionando, ó. Olha as garrafinhas. Olha o movimento que ele faz agora. É a técnica do verdinho. A Sueli está impressionada com o verdinho. Também. E assim, nunca mais, André, as garrafas, eu olharei para as garrafas da mesma forma depois de hoje. Porque, assim, não tem como. Não tem, gente. Olha qual a riqueza que a gente. É legal a gente falar isso, né? Mas a riqueza que traz o contexto do Karakuri, né? Eu vou mostrar um antes aqui também, ó. Esse aqui acho que já foi. Não, esse aqui não. O empregado ele pega a peça nesse tipo de rack, né? Que fica ao lado do carro. Então as máquinas, as peças que ele utiliza para fazer uma operação de montagem, ele coloca uma caixinha dentro do carro também. Ele utiliza de alguns equipamentos para poder fazer a codificação, a leitura, tá vendo? Ele tem que sair e andar para entregar essa caixinha e vir na frente. Então, essa é a atividade que ele faz antes da atividade né, que ele inseriu o Karakuri. Agora nós vamos ver depois. Ó. Ele vai estar iniciando o processo, ele faz fechamento da alavanca. Na hora que ele fecha a alavanca, ele trava esse carrinho no transportador abaixo. Vocês estão vendo lá que tem no piso, existe uma alavanca que travou ele, tá vendo? E agora esse carrinho, né, tá acompanhando ele, ó, tá indo junto com ele agora, porque ele travou através daquela alavanca
e aí deslocou esse eixo para travar no transportador. Então, está acompanhando ele, ó. E aí o movimento dele fica mais simples, né? Porque ele não precisa andar mais com a caixinha até lá atrás para devolver. Agora ele já terminou, ele já devolve ali, ó, que está acompanhando ele. O que ele fez ali? Só instalou um eixo travando na carroceria. Aí terminou, como o dispositivo veio, ele né, destravou sozinho e volta sozinho, com o peso. Pronto, voltou para a posição inicial. Alguma pergunta até agora, gente? Tá tranquilo, tá, André? Tá tranquilo? Tá. Esses compartilhamentos aí faz a gente lembrar de alguns casos passados, né, de alguns kaizens já implementados e inspirar para novos, né, cara? Eu acho que é muito bacana tirar esse momento para falar de Karakuri, né? E é bem interessante a metodologia. E eu vejo, cara, assim, Itabira a gente começou a rodar o TPM, né? É Sim. a parte da manutenção autônoma no posto, né, em Periquito. E eu estou vendo uma série de oportunidades de através do Karakuri, fortalecer um pouco mais o TPM, né? Que Uma legal, vez cara. que na identificação de algum desvio, a gente está capacitando os nossos operadores para fazer esses apontamentos de desvios, e a gente utiliza algumas ferramentas para atrair mesmo o profissional para o lado de resolução de problema, né? Uhum. O posto roda 24 horas por dia, tem turno diurno e noturno, né? E a comunicação com o turno noturno ela não é tão eficiente, uma vez que a gente não tem liderança à noite, né? A gente não tem gestor à noite. E a gente utiliza de uma ferramenta que é o Task Manager, né? Uma ferramenta do Teams, para fazer o cadastro desses desvios de apontamento, né? Então, uma vez que a gente cadastra esse desvio lá nessa ferramenta, quem apontou o desvio, ele recebe esse andamento daquela tarefa que ele fez a inspeção autônoma. Uhum. Mas, cara, é um negócio muito bacana de ver o quanto é possível criar uma conexão entre o Karakuri e um apontamento que às vezes ele faz para alguém resolver, mas talvez é algo que ele mesmo pode desenvolver, né? Muito bom. E esses itens que você está compartilhando me fez lembrar sobre um Kaizen que a gente teve no posto, é o Kaizen Tolerância Zero, né? Sim. Tolerância zero, ele é tolerância zero com vazamento, que é um requisito, né, de não realizar abastecimentos com vazamento. E no posto, no passado, por muitas vezes, eram feitos abastecimentos com muito vazamento. E a gente tinha uma geração bem grande de boa oleosa nessa fase de abastecimento, e a gente passou a ter um outro olhar para esses tipos de vazamento, né? O que é normal, né? É abastecer com vazamento ou abastecer um equipamento que não tenha nenhum vazamento, né? E através dessas ferramentas que é de capacitação da nossa operação, que é lá do operador, do frentista que faz o abastecimento, e de trabalho literalmente de uma folha de FMDS pregada na parede, a gente conseguiu tratar esse tipo de problema, sabe? Uhum. Muito E bom. ter esses momentos de aprendizado é muito positivo, cara, é algo que a gente vai, com certeza, levar aí para a Vale aí, tá? Não, show de bola. Obrigado aí pelo momento aí, cara, muito bom mesmo. E aí, deixa eu agregar mais. Quando a gente olha para qualquer operação que a gente tem, seja Vale, Toyota, seja qualquer uma das empresas que aqui estão, a gente pega um processo simples, como esse que vocês estão vendo aqui, que eu vou mostrar o vídeo agora, que utiliza apertadeira, torquímetro, que utiliza a interface manual, né, que é o empregado realizando a operação manualmente. Quando a gente coloca alguns equipamentos, necessariamente, às vezes a gente coloca talha, balancim para fazer a operação, não é isso que a gente faz? Aí fica aquele monte de talha, às vezes talha elétrica, às vezes isso fica aquele monte de balancim para sustentar algum torquímetro ou uma apertadeira, enfim. E aí eu queria contextualizar, porque esse processo aqui, visualmente, cara, parecia sujo.
porque é muita operação, muito equipamento, e aí ficava aquele monte de talha, aquele monte de balancim pendurado, e o custo disso era altíssimo, né? Até a própria manutenção desses equipamentos. Eu queria mostrar esse vídeo para vocês, olha como que ele realiza agora a atividade dele. Ó. Aí vocês estão vendo do outro lado lá o que está levantando e abaixando? Não? A garrafa, né? A garrafa. Olha lá, ele puxa, ó, a garrafa levanta. E aí eles fazem até umas tags coloridas, como se fosse uma decoração ainda. Deixa bonitinha a área. Olha que legal. Então ele fica posicionado, o equipamento, muito próximo do que ele vai utilizar na rotina dele, tá? Então, isso aqui basicamente é alguns exemplos de karakuri. Aí deixa eu voltar no material que eu trouxe para vocês, que fomenta, assim, vários aspectos de melhoria no processo, né? Lógico, como eu expliquei, quem está fazendo isso, gente, é empregado da área, tá? São os próprios executantes. Então, aí, no caso, a Toyota, ela começou, já que ela mudou em 2014, e aí um pouquinho do contexto, tá, Marcela, em relação à organização para isso. A gente pensa de forma sistemática, mas também tem que ser equilibrado, porque é um conceito novo, não é assim, eu vou já chegar fazendo, não, eu preciso planejar. Então, as pessoas foram, a gente voltou, discutiu, planejou, aí a gente começou um treinamento com os team leaders, né? Então, toda a liderança foi treinada em 2 dias, e algumas fotos que vocês estão vendo, os próprios líderes fazendo um karakuri, então eles tinham uma missão de fazer a transição de uma bolinha de um lado para o outro, só com tipo de karakuri, né? E aí a ideia tinha que nascer deles. Então, eles foram treinados nesses 2 dias, aprenderam a fazer, as ferramentas eles, né, já sabiam utilizar, né? E aí a gente atribuiu isso ao fato de um projeto, vocês estão vendo o desenho do projeto deles, ó, lógico, diferente porque eram 2 equipes, né? E aí eles tinham dentro de um prazo um desafio de fazer esse karakuri. Então a liderança foi treinada para entender o conceito e depois a gente traria uma abordagem para um público maior e experimentando isso na rotina, fazendo karakuris. E André, por onde a gente começou? De novo, a gente começou por coisas simples da rotina deles e as portas, de uma forma estratégica, foi uma das coisas que a gente começou a, a desenvolver. Aí eu não tenho a foto aqui, aí vocês me perdoem, mas me arremete a uma lembrança. Determinadas áreas da produção, ou áreas de atendimento, como o almoxerifado ou recursos humanos, eles têm aquelas bancadas de atendimento, tinham as canetas, né? E uma das reclamações que o RH tinha, por exemplo, as pessoas que atendiam o público, né, a operação, é que as canetas sumiam. Aí o que a gente fez? Vamos fazer o seguinte, a gente pode implementar o Karakuri? O quê? Não, Karakuri. Aí a gente começou a colocar essas canetas com um balancim, né, com as rodanas e as garrafas PETs. E a caneta ficava pendurada. Então, na hora que o operador puxava, lógico, o contrapeso é menor. Ele assinava e a caneta voltava sozinha. Então, as canetas ficaram ali e a gente colocou um origami pendurado ali para enfeitar. Então, ficou um monte de passarinho na frente, decorando o ambiente do RH com os karakuris. E aí a gente começou a contaminar as pessoas de uma forma positiva, para que elas entendessem que isso faz parte da rotina, que é possível, e pensando de uma forma simples, tá? Aí a foto de um projeto, aí eles começaram a pensar o horário que eles começaram, e aí que se começou a prática do karakuri. Então, é possível, a gente incentiva a prática do karakuri, né? Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que a gente pode praticar na nossa rotina e experimentar, tá? Esse é o conteúdo que eu trazia para vocês, que eu quero trazer para vocês. Então, para terminar,
é mais do que trabalho com segurança, né? Isso vai fortalecer mais trabalho com segurança, mais trabalho confortável, mais produto com qualidade, mais trabalho eficiente, mais sem falha, ou seja, um aspecto de qualidade com o fato de ter um propósito, qualidade na fonte, é fazer certo da primeira vez. Então, essa questão de eficiência, de fazer sem falha e também mais kaizens, melhoria contínua na veia, tá? Então, é importante a gente dar voz a quem tem voz e nada melhor que a gente ouvir a base. O chão de fábrica, essencialmente, é o melhor âmbito para a gente ouvir dores, ouvir soluções, ouvir propostas, ouvir ideias. E aí, quando a gente fomenta isso e linka com o Karakuri Kaizen, a gente consegue converter a dificuldade em alegria e melhorar a capacidade das pessoas como um todo. Bom, gente, esse é o Karakuri Kaizen. Quero agradecer a todos vocês. Aí eu abro aí para perguntas e respostas. Né, a gente está aqui para... Se a gente não sabe a resposta de tudo, pelo menos, né, um pouquinho a gente quis contribuir com vocês aí. Bom, posso começar então? Por favor. Agradeço a oportunidade, né, foi convite da Beth, minha companheira aí na coordenação do Lean esse ano pela UBQ. Muito bacana. Eu acho que amanhã eu já vou voltar. Eu acho que hoje eu vou custar dormir, que eu vou ficar pensando em um monte de coisa, assim. Porque a gente sabe que a produção, né, o chão de fábrica, criatividade é o que eles mais têm, né? Porque, assim, às vezes eu vou na fábrica, eu vejo cada ferramenta improvisada que eu falo, gente do céu! Então, e eu tô com a missão de disseminar o Quick Kaizen lá na empresa. Então, acho que eu já vou disseminar com essa pegada do Karakuri, porque, assim, a gente tem muito material que pode ser reaproveitado, né? E muita coisa, assim, igual eu te falei, a gente tem diversas peças pequenas, peças grandes, que com certeza a gente vai fazer um belo trabalho. Muito obrigada aí pela atenção. E se você precisar do material, essa pessoinha que está aí no trem aí, ela está no trem, tá, gente? A Beth, ela passa e compartilha o material. Também posso, talvez, deixar aqui no chat para vocês, acho que vocês têm acesso depois, compartilhar o material aqui para vocês também poderem usufruir dele, tá? Ok, obrigada. Talvez eu não consiga carregar com vídeo, porque é um material pesado, né? Mas algumas coisas... Depois, se puder mandar alguns links que você tiver de vídeo também. Comecem pelo simples. Acho que o melhor Kaizen que vocês podem começar para contaminar as pessoas é o Kaizen da porta. O Karakuri da porta, para mim, é excelente. É uma forma fácil das pessoas que... Mas peraí, eu nunca vi isso. De onde que é isso? Não, isso é o Karakuri. Não, mas de onde veio isso? Entendeu? Aí as pessoas vão começar a ficar interessadas no assunto, né? A curiosidade traz isso, né? Querer saber mais, se aprofundar mais. Então, aí vocês conseguem ter uma porta aberta para trazer isso. Diga, Álvaro. Muito bola. Muito bom, tá, André? Excelente Ikigai aí, cara. Trazendo ótimas reflexões para a gente aí. E eu achei super interessante, cara, que em praticamente todos os slides que você foi compartilhando, a primeira questão até anotei, a capacitação, né, o treinamento dos profissionais, né? E a questão também de reconhecimento, né, da empresa. A liderança, ela enxerga que isso é importante, que isso traz resultado e incentiva a prática, né, da utilização dessa ferramenta. Exatamente. E achei também 3 pontos que eu achei muito interessante. O terceiro é que quem dá a ideia é quem faz, né? Então, que seja através de uma solda, que seja através de algum corte, algo nesse sentido. E é bem interessante a gente falar disso. Eu diria que hoje foi quase que uma dose de estímulo aí para a gente levar isso aí para as nossas operações aí, estimular nossos colegas aí a praticarem, né? Muito bom mesmo, cara. Quando eu voltar no posto aí. de combustível, eu já vou encontrar um Karakuri lá, então, hein? Compromisso comigo. Você vai ver uma porta lá. Boa. Marcos. Muito bom. Olá, boa noite. Eu quero só demonstrar gratidão, né, de estar de volta com vocês depois de bastante tempo sem participar. E agradecer mais uma vez, André, o compartilhamento. É o que o Álvaro acabou de falar, é estimulador, né? Não, sem dúvida. Motiva mesmo a melhorar o ambiente de trabalho, hein?
Você E nos chegou no dois dia pontos, bom né? aí. No operacional e na questão também da engenharia, também muita dica legal para Não, sem melhorar o dúvida. ambiente. Você imagina uma empresa só com karakuri? Pois é, Mas o muito pessoal show. da manutenção vai ficar bravo, né? Mas É, vai ajudar ele, entendeu? show. Entendeu? Essa é a ideia. E você chegou no dia bom, cara. Que legal que você voltou. É, sempre é bom, né, André? Dá aquela. Por que eu não voltei antes, né? Aquela... Mas estamos juntos. Tá, não, legal. Os conteúdos das outras palestras, né? Das outras lives, elas estão no nosso canal no YouTube. Tá? Eu vou pedir para alguém aqui poder compartilhar aqui, mas fique Eu, à vontade, tá? eu Tá todos tenho, os vídeos lá, você pode assistir depois é, em algum outro momento. eu assisto sempre, mas não é igual ao vivo, não. Ah, não, ao Ao vivo vivo é é, mais gostoso, né, Ah, Marcos? você tá doido, ao mano? vivo é ao Bom te vivo. ver, viu? Bom Bom, demais, Beth. gente, Tamo junto. obrigado pela participação de vocês. A gente está preparando coisas novas para os próximos, tá? Então é uma satisfação tá com vocês aqui hoje e poder compartilhar esse conteúdo aí que é muito nobre, é muito rico, né? E eu espero que vocês possam fazer uso e frutos do Karakuri na empresa de vocês e depois compartilhar, porque vai que de repente, vou até contaminar as meninas lá na UBQ, falar, olha, vai ter logo logo um Karakuri Kaizen aí né, nos eventos de vocês. Pode esperar, tá? Bom, gente, muito obrigado. Uma ótima. André, não Oi. esquece a nossa foto oficial, É, André. Foto, isso. que bom. Gente, vamos abrir a câmera aí, então? Vamos tirar essa foto? Su, você consegue dispor da sala para a gente? Eu acho que é só a pessoa que tá conduzindo, não é, Não, eu Beth? acho que não consegue. É só você projetar sua tela, colocar no modo Ah, juntos, e aí Isso. altera do modo juntos. Gente, eu não sei o que é na minha internet. Não tá funcionando a minha câmera de jeito nenhum aqui. Ah, de vez em quando a minha faz isso, Fê. não deu opção não, Beth. Escreveu para mim Uai. assim, somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Então, O meu não deu opção, Então não. vai lá, André. deixa eu ver aqui. É que o meu tá aqui, salas. Eu estou tentando achar onde tá. Compartilha a tela, aí vai Se a no. galera abrir a câmera, eu acho que eu consegui o modo juntos aqui. Isso, Ah, isso. o meu não deu Aí opção, troca o não. cenário, o Álvaro. Se você quiser Ó, projetar sua tela pra gente ver como é que tá ficando, pode também, se você conseguir. projetar não deu. Ó, gente, o que será não que a tá gente dando fez, opção, André? não. Só A gente André. cortou todo. Então, eu tô colocando aqui, mas ele não tá aparecendo essa opção para mim na tela. Mas às vezes o Álvaro vai conseguir, então. Vê. Depois a gente faz uma montagem depois. É o modo consigo. juntos aqui. Não cai não, hein, Beth? Fica aí. Não, agora não cai mais não, porque eu já cheguei em BH, já só tá quase parando. A internet agora é boa. Agora vai o print oficial aí. Tá bom. Show, Álvaro. Peraí, deixa eu abrir a minha câmera aqui, que tá só Isso, eu né? fechado aqui. Muito bom. Eu quero agradecer a todos vocês novamente, tá? A Fernanda, eu não conhecia a Fernanda, eu acho, viu? Ela falou algumas coisas bacanas aí. Sou nova por aqui, a Beth me puxou Fernanda é top. recente. É, isso aí, vamos contaminar, né? Tá aí. Show. Gente, quem tá do grupo Linha aí da UBQ Ranieri também, acho que tem mais, né? Que bom que vocês estão aí, muito bom, viu, gente? Depois eu vou assistir a gravação, viu, André? Porque só cheguei agora. Não, aí Tô você achando que marca Moacir outro. tava no trem A também. gente vai ter uns encontros aí de na UBQ entre o grupo Lean e 5S, né, Beth? A gente tá Isso aí. amarrando os bigodes aí, né, pra gente Isso fazer um aí. negócio legal. Ô, Beth, eu Muito tava, bom, muito ô, Beth, eu tava obrigada. no trem, Ah, eu estava no eu vi trem, mesmo aí tive que você. desligar, e agora Ah, já tô no táxi. Aí eu tive que Aí, ó. desligar, né, você pra tava no poder. P2, aí o P2 já chegou, o P1 não chegou ainda não, estamos Tá chegando vendo? agora. Muito bom, gente. Obrigada, viu? Obrigada, André, por Gente, todo o uma ótima noite conhecimento para vocês, Tchau, tá? compartilhado. gente. Tchau, Boa tchau, Valeu, noite. gente. pessoal. Beijo. Obrigado. Tchau. Abraço. Ô, André. Gente.